Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Matheus, tenho 22 anos, faço engenharia de controle e automação e vim aqui falar um pouco sobre o neologismo no Instagram. Bom, para começar, eu queria fazer uma breve introdução, principalmente sobre o que é o neologismo e como eu vejo a língua portuguesa em relação a esse assunto. Bom, a língua portuguesa, todo mundo sabe que ela é muito ampla, muito rica, mas ela também é muito diversa e ela está em constante evolução o tempo inteiro. Por que isso? Porque a gente está sempre adaptando, a gente está sempre crescendo, a gente está sempre sofrendo influência de novas culturas também. E nesse processo, dessa adaptação, nesse crescimento, nessa diversidade, é que reside o neologismo, principalmente na parte da formação de novas palavras. Tudo que vem de novo, todas as palavras novas são neologismos, são novas formações, são evoluções, são crescimentos da língua. E esses processos de como são formadas essas palavras que consistem os processos de um neologismo. E bom, eu escolhi para falar disso a rede social do Instagram, que é prioritariamente uma rede social baseada em compartilhamento de imagens e vídeos. E por que eu escolhi ela? Porque o Instagram ele te dá uma interação muito boa entre usuários com usuários e usuários com a própria plataforma, permitindo você estar fazendo comentários, estar fazendo publicações, colocando reels, colocando stories e também mandando mensagens de texto. E isso te dá uma liberdade muito tranquila, porque ele não tem tantas restrições, não tem tantas proibições. Isso, por um lado, é muito bom para a criação de novas palavras e muito ruim também, porque a gente sabe também que ter liberdade e bom senso às vezes não é o forte do brasileiro. Mas tudo bem. E além disso, eu coloquei o Instagram porque essa própria rede social influencia em como as palavras vão ser criadas, que eu vou estar falando mais para frente um pouco. Bom, a problematização é bem óbvia, é como essas palavras surgem, como acontecem esses processos de neologismo. A minha hipótese principal é de que esses processos são bem variados, são bem diversificados e é bem difícil de prever uma origem primária, uma origem objetiva, porque a nossa língua é muito dinâmica e o nosso país é muito diverso. Você vai ter um tipo de neologismo, por exemplo, no sul, outro no nordeste, outro no norte, outro no sudeste, e aqui nesse Instagram que é uma bagunça disso tudo, aí vai ter ainda uma mistura de muito mais coisa, vai ser muito variado. E o objetivo principal é, lógico, estar tentando compreender um pouco, analisar esse processo evolutivo da linguístico e cultural, porque a língua reflete e muito como é a nossa cultura. E a justificativa é para tentar prever e analisar a origem dessas influências, a origem que eu vou estar falando mais para frente também um pouquinho de como é que outras culturas influenciam na nossa cultura e isso reflete bem na língua, hein? Bom, fundamentação teórica. Fundamentação teórica, basicamente, nesse caso, vai ser como é formado o neologismo. Primeiro, aglutinação. O que consiste a aglutinação? A aglutinação consiste em você pegar duas palavras, juntar e formar uma. Exemplo, televisão. Televisão, basicamente, é o tele, de televisionado, ou de telecomunicação, e a palavra visão. Então, a própria palavra telecomunicação, que é de comunicação, mais o tele. Ou então a gente teria derivação prefixal. O que é a derivação prefixal? É você pegar uma palavra que já existe e colocar um prefixo nela. Como, por exemplo, infeliz. Infeliz é a palavra feliz, mas o prefixo in. Desfazer é a palavra fazer, mas o prefixo des. Geralmente essas coisas de negação, assim, de contrário, elas têm bastante derivação prefixal. Derivação sufixal. O que consiste a derivação sufixal? Basicamente o contrário da derivação prefixal, ao invés de adicionar no início, a gente vai adicionar no final. Isso a gente vai ver muito nos diminutivos, nos aumentativos, como por exemplo a palavra livrinho. Ela é a origem da palavra livro. A gente adiciona o sufixo inho, em algumas partes a gente vai colocar o sufixo ão para estar fazendo um aumentativo, e aí vai até onde a criatividade do brasileiro permitir. Bom, agora o empréstimo de outras línguas. Pô, a gente vai ter várias palavras que vêm da língua inglesa que a gente já são bem comuns no nosso linguajar, na nossa língua, no nosso dialeto. E um exemplo bem bobo, que seria a palavra celular, que ela vem da palavra cell, da palavra phone, o, que vem da língua americana, que a gente sofre muita influência americana, vou falar um pouquinho mais disso, quando a gente vê alguns exemplos. E além disso, eu estou tampando ali, mas é basicamente a abreviatura, que ela consiste basicamente em você diminuir as palavras, né, quase. Por exemplo, TV. A TV é mais um dialeto, né, mais um modo de falar, mas é uma abreviação, já é quase uma palavra, né, da palavra televisão que eu citei anteriormente. Bom, seguindo aqui, vamos para a metodologia. Como a gente fez essa pesquisa?
Ela ocorreu em duas etapas. Primeiro eu fui recorrer à teoria para entender como funciona esse processo todo, né? Quais seriam os tipos de processo. E na parte prática mesmo, procurando bastante as palavras, eu fui nas redes sociais, na rede social do Instagram, e fui primeiro decidir quais seriam os perfis que eu iria analisar, de onde eu iria buscar palavras. E para isso eu queria pegar perfis bem democráticos, perfis que teriam bastante amplitude, tanto tipo, por exemplo, de pessoas de renda mais baixa ou de renda mais alta, que seria visto do Brasil inteiro, de norte a sul. E para isso eu peguei uma página de memes, que é a @Chapolin Sincero, e eu peguei uma página de fofoca, que é a Choquei. Choquei hoje já vista no Brasil inteiro, todo mundo conhece. E a análise de dados eu fiz basicamente pegando as palavras e analisando elas uma a uma. E as considerações finais que eu tive nisso é que o Instagram ele é influenciado por uma combinação de fatores, né? A criação de palavras no Instagram. A gente não consegue definir um só, mas eu queria ressaltar principalmente o empréstimo de outras línguas, que a gente vai ver muito, 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 muito mesmo. E outra coisa que eu vi é que nesse espaço digital a criação de palavras é quase obrigatória para a pessoa também estar sempre em alta, estar sempre se renovando, influenciando principalmente na criação de novas palavras, criação de novas tendências, principalmente na própria rede. E o que eu trouxe alguns exemplos, vou até me abaixar e mudar aqui para cá de novo, que foi, no caso da esquerda aqui, uma menina comentou nessa publicação da Choquei: me desculpem, mas shippo eles desde a série De Volta aos 15, porque eu peguei a palavra shippo, que vem do termo em inglês shipper, que é quando a gente está torcendo por um casal. No exemplo da direita aqui eu peguei outro comentário, que é Deus me free, nem uso nem empresta, que uma menina postou, comentou na publicação do Choquei, e onde a gente tá usando esse empréstimo da língua inglesa também, essa palavra free. Bom, essas são minhas referências bibliográficas e esse no mais como foi meu trabalho. Queria terminar ele aqui com essa frase: a língua de um povo é a sua alma, porque acho que mais que a sua alma, a língua de um povo é um reflexo claro da sua cultura. E com isso eu agradeço a atenção. Valeu!